Projeto Aprender Mais, disciplina de matemática, mediador Valentim. Vamos retomar nossas atividades hoje na página 43. E o tema é subtração. Página 43, subtração. Vamos aos enunciados. Em um armazém havia 7.500 kg de arroz e foram vendidos 3.850 kg. Eu tinha uma certa quantidade e vendi. Quando eu vendo, o que que eu retiro? Então, retirar é subtrair. Quantos quilogramas de arroz restaram no armazém? Então a gente vai fazer uma operação de subtração. Para descobrir quantos quilogramas de arroz restaram no armazém, podemos subtrair 3.850 de 7.500 usando o algoritmo usual da subtração. Aqui a gente tem uma imagem com uma operação desenvolvida, tá certo? Então nós vamos passar por essa operação passo a passo. Alguns termos são importantes de aprender, por exemplo, os termos da subtração. O termo de quem eu vou subtrair é o minuendo. Quanto eu vou subtrair é o subtraindo. Então, o primeiro é o minuendo, o segundo é subtraindo. O resultado dessa operação eu chamo de diferença ou resto. Tranquilo? Então, vamos dar uma passada rápida sobre o algoritmo usual prático, ou seja, o desenvolvimento da operação. Então eu tenho na coluna das unidades 0 menos 0 igual a 0. Na coluna das dezenas eu tenho originalmente 0 menos 5. 0 menos 5 não tem resultados nos números naturais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na prática eu digo que vou pedir emprestado na outra coluna, ou seja, na coluna das centenas. Então na coluna das centenas eu tenho 5, vou pedir 10 emprestado. Então eu tiro, na coluna da centena fica 4 e eu coloco 10 na coluna das dezenas. E eu tenho que somar esse 10 que eu pedi emprestado mais o número que tem aqui na coluna. Nesse caso, a coluna das dezenas eu tenho 0, então não tem muito o que somar. Então 10 mais 0 igual a 10. E 10 menos 5 igual a 5. Aí na coluna das centenas agora eu tenho 4, né? Originalmente tenho 4 e tenho que retirar 8. Eu não consigo, nos números naturais, retirar 8 de 4. Então, o que eu faço? Peço emprestado a coluna das unidades milhar. Como eu vou pedir 10 emprestado na unidade milhar, que vai ficar 6, e eu boto 10 lá para as centenas. Só que esse 10 eu tenho que somar com o que tinha lá. 10 mais 4, 14. Agora sim eu posso fazer a operação. 14 menos 8, 6. E na coluna das unidades milhar eu tenho 6 menos 3 igual a 3. Tranquilo? Portanto, restam 3.650 kg de arroz. Agora nós vamos fazer o algoritmo passo a passo. Ou seja, ali a gente fez o modo prático, né? E agora eu vou detalhar esse algoritmo. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu dar uma ajustada aqui para ficar melhor. Então vamos iniciar, ó. Coluna das unidades, coluna das dezenas, coluna das centenas, coluna das unidades milhar. O primeiro termo é chamado de diminuendo, o segundo termo é chamado de subtraindo. O que a gente vai obter de resultado aqui é diferença ou resto. Essas palavras aqui eu digo que são os termos da subtração. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira operação. Primeira operação da coluna das unidades. Eu tenho 0 menos 0 igual a 0, então não tem problema nenhum. 0, tranquilo? Beleza, essa caneta está meio ruim, então vou trocar aqui pela azul, tranquilo? Pela verde. Ó. Na coluna das dezenas eu tenho o seguinte, ó, eu tenho 0 menos 5. Essa operação não é possível nos números naturais. Então o que eu tenho que fazer? Lá no prático a gente chamou de pedir emprestado. Na realidade a gente chama, o termo correto é repor, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou repor lá da coluna das... Eu estou na coluna das dezenas e eu vou repor da coluna das centenas. Então na coluna das centenas eu tenho lá 500. Por que é 500? Porque eu estou nas centenas. 5 centenas é 500. Menos 100. Tranquilo? Menos 100. Isso aqui é igual a 400. As canetas estão horríveis. Então 400. Então 400 na realidade aqui, o que é 400? 400 são 4 centenas. Eu vou pegar essas 4 centenas e
colocar lá. Agora não são mais 5 centenas, agora só são 4. Nesse momento eu tenho 100, ó. 100 o que que é? 100 são 10 dezenas. Concorda que 100 são 10 dezenas? Então, nesse caso, eu vou colocar 10 dezenas aqui. Mas antes de colocar os 10 dezenas, eu tenho que somar com o número que está lá. Qual o número que está lá? 0. Então, 10 dezenas mais 0 igual a 10. Então, eu coloco 10 lá. E corto o 0. Agora, nesse caso, eu já posso fazer a operação. 10 menos 5 igual a 5. E o 5 eu coloco aqui embaixo. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a coluna das centenas. Ó, na coluna das centenas, eu tenho 4 menos 8. Tranquilo? É outra operação que não posso fazer nos números naturais. Então eu vou repor da coluna das unidades de milhar. Então, unidade de milhar, de onde eu vou pegar. O que é que eu tenho na unidade de milhar? Eu tenho 7.000 menos 1.000, que é o que eu vou pegar, que é igual a 6.000. Tranquilo? 6.000 na realidade são 6 unidades de milhar. Então, corto o 7, né, que eu tirei 1.000, então agora aqui é 6.000. Tranquilo? Aí eu tenho esses 1.000 aqui, que foi o 1.000 que eu peguei, eu repus lá da coluna. O que é que eu faço? Esses 1.000 aqui, ele é 1.000 na realidade são 10 centenas. Tranquilo? 10 centenas. Então eu vou adicionar as 10 centenas às centenas que já tem lá. Qual é a conta que eu tenho lá? 4. Então 10 mais 4, 14 centenas. Tranquilo? Aqui passa a ser agora 14 centenas. E agora eu posso fazer a operação. 14 menos 8 é igual a 6. E eu coloco o 6 lá. Tranquilo? Agora eu vou para a coluna das unidades de milhar. Coluna das unidades de milhar não tem nenhum problema. Eu tenho 6 menos 3, que é igual a 3. Coloco 3 aqui embaixo. 3.650. Tranquilo? No livro, ele pede para a gente fazer essa operação no caderno. Ó. Utilize o algoritmo usual da subtração para calcular em seu caderno o resultado de 7.500 menos 3.650. Essa operação a gente já fez aqui. Tranquilo? Findamos por aqui. Essa é a dica de hoje. Valeu!